Queria convidar você a fechar os seus olhos, a dizer palavras de adoração e exaltação ao nome dEle, dizer o quão maravilhoso Ele é, que Ele é completamente bem-vindo nesse lugar, e que nós desejamos ainda mais do que a gente já recebeu do Espírito Santo. Nós queremos declarar o nosso amor ao nosso Pai. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declare que o nome dEle é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E nós cantemos Santo, 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 teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aplauda o nome dele o mais forte que você puder, porque nós estamos adorando aquele que é 3 vezes santo. Aleluia. Mulheres com identidade são conectadas com o céu. E nós vamos continuar conectadas porque Deus tem mais para derramar sobre nós. Amém? Podem sentar em nome de Jesus, nossa apóstola. Graça e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes? Sei não se tu tá feliz. Tu tá feliz mesmo, diga assim, glória a Deus. Estão felizes, olha só, que bênção. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela muda, nos transforma, nos ajusta, nos molda. Ai de nós, se não fosse o Senhor, né? Só o Senhor na nossa vida. Vamos orar mais um bocadinho? Senhor, nós te damos graças, meu Deus, por este tempo, essa estação. Obrigada pela tua palavra. Senhor, essa palavra é tua. Cada uma das mulheres que estão aqui te pertencem, são tuas filhas. Filhas amadas, posicionadas dentro de uma identidade real e verdadeira. Eu te peço na autoridade do teu nome, conduz mais uma vez. Estamos aqui, meu Deus, para receber da tua palavra, da tua direção e do teu prumo na nossa história. Nos conduz debaixo de graça, debaixo de sabedoria, debaixo de destino. Traz prumo à nossa história e molda em nós o que o Senhor tem para nós, para este dia. Que nós sejamos totalmente impactadas e fortalecidas pela tua palavra, segundo a tua verdade na nossa história. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, é uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui compartilhando da palavra com você. E eu sei que o Senhor, dentro da sua graça, favor e misericórdia, quer continuar nos ministrando. E a pergunta é, você quer continuar recebendo? E eu sei que depende muito mais de nós, dentro de uma verdade, do que no Senhor. E essa palavra, ela fala sobre um posicionamento em autoridade. E por quê? Porque eu e você fomos chamadas para governar. E para governar em amor. Eu vejo hoje, dentro dessa sociedade, mulheres negociando o seu chamado, negociando a sua família, porque perderam o autogoverno. Elas do nada falam, Chara, não sei o que deu na minha cabeça, do nada eu me vi numa situação como essa.
Mas foi por uma situação como essa que o Senhor nos capacita para que eu e você tenhamos a plena convicção que a autoridade espiritual não é sob controle, mas sobre uma influência redentora. Nós mulheres, normalmente, a aflição chega no nosso coração quando nós perdemos o controle de algo. Porque nós queremos ter as coisas ao nosso redor sob controle. Quando as nossas finanças saem de controle, quando um filho sai de controle, quando uma situação familiar sai de controle, isso nos aflige, isso negocia a nossa fé. E a gente permite que a incredulidade chegue no nosso coração. A gente fica aflita e pensa: e agora o que será de mim? Mas existe uma cruz que está vazia por um pai que ama tanto os seus filhos, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Mulheres posicionadas, elas não governam por imposição. Não é por imposição que você vai governar, mas você vai governar com intercessão. Diga amém. Com sabedoria e serviço. Uma mulher que ora, uma mulher que se ajoelha e que ora e que confia no seu Senhor, não tem níveis de principados nem de potestades, ainda que tenham levantes de Satanás, que subsistem a uma mulher que ora. E uma mulher que está conectada com o trono da graça. E quando ela se levanta daquele tempo de oração, ela se levanta renovada e fortalecida, porque ela entende de onde vem o seu socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor. E eu sei que muitas vezes nos falta fé para continuarmos olhando para o Senhor e olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Mas essa noite o Senhor quer acrescentar uma porção nova de fé ao meu e ao seu coração. Essa noite o Senhor quer ministrar mais uma vez ao nosso coração que eu não preciso me impor, mas eu só preciso crer que Ele é bom e em sua bondade Ele fará um milagre completo e total na minha vida e na sua vida. Ainda que saia do meu controle, nada sai do controle do nosso Senhor. Nada sai da sua bondade, do seu favor, da sua graça e das suas misericórdias sem fim. Quando a gente fala dessa intercessão, quando a gente fala dessa sabedoria, quando a gente fala de servir, de entregar o melhor que nós temos, tudo isso são colunas que sustentam ambientes e portas que liberam o céu na terra. Eu não sei você, mas eu já fui tão edificada na minha fé tantas e tantas vezes, que alguém que não tinha motivos para sorrir, me abraçou e me serviu e disse assim: que Deus te abençoe. Porque quando você não tem nada para entregar, mas que você ainda assim serve, ainda assim você entrega. Você não entregou do que te sobrava, você entregou de tudo que você tinha. Porque não é sobre estar em abundância, é sobre crer que o pouco que nós temos, às vezes são poucas moedinhas. E eu quero fazer uma referência, essa moedinha, às vezes é um pouco do meu serviço. Pessoas extremamente ocupadas que liberam da sua casa, que tiram tempo da sua família para servir você. Esse lugar aqui só foi possível, está todo ornado, todo limpo, todo organizado. Lá no banheiro está tudo bonitinho, tem até absorvente, cheirosinho, enxaguante bucal. Tudo foi pensado com tanto carinho. E cada uma dessas mulheres que entregaram isso em serviço, elas só entregaram porque elas decidiram governar-se debaixo de graça e não olhar para as circunstâncias, mas elas entregaram o seu melhor. Eu e você só somos aqui porque nós entendemos que essa autoridade espiritual, ela é uma extensão do governo de Deus sobre a terra.
pessoas que servem em intercessão, pessoas que servem em sabedoria, pessoas que servem em amor, elas são a extensão do céu nessa terra. E eu estou olhando para mulheres que são a extensão do céu dessa terra. Não é porque está sobrando, é porque é tudo que você tem e você entrega como primícia ao teu Senhor, como primeiro. Mulheres que são posicionadas em Cristo, elas não resistem, elas não subsistem, mas elas estabelecem um reino. Eu tenho uma oportunidade, mas é essa oportunidade que eu vou entregar o meu melhor e eu vou entregar em amor. Elas se arrumam, elas se ornam, elas fazem o seu melhor dentro daquilo que elas têm, porque elas entendem que elas governarão, não porque elas já têm, mas elas governarão porque o Senhor é o Senhor da sua vida e elas têm uma promessa na sua direção. E nós, como mulheres, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque nós não usamos o coração de Deus para fazer isso. Porque eu vou lhe falar uma coisa, minha amiga aqui, ó. Governar em amor é liderar com o coração de Deus. Escreve isso no teu coração. Governar em amor é liderar com o coração de Deus, com mãos que curam, palavras que edificam e uma vida que inspira. Nem eu e nem você somos perfeitas, mas tudo que o Senhor já nos entregou, nós temos muito para derramar na vida de muitas outras pessoas. Como? Abre tua casa para uma célula. Abre a tua vida para cuidar de uma vida, para orar por alguém. Nós vivemos em uma escassez de compaixão. Nós vivemos em uma escassez de amor, sem pensar no que eu vou receber depois. Entrego simplesmente porque eu tenho para entregar e porque eu quero abençoar. E quando você abençoa alguém que não te pode te devolver nada, isso é um governo do céu. Essa é uma ação de amor. Isso é usar as mãos de Deus para mover na terra. Isso é usar o reino de Deus e não perder tempo. Mas eu estou cansada, apóstola. Eu também canso muitas vezes. Mas quem renova as nossas forças é o Senhor. Quem sustenta nossa alma é o Senhor. E esse mundo está urgente de mulheres como você, posicionadas, que não desiste de uma vida por uma vida você não vai desistir. Você vai pagar um preço, você vai governar, você vai ser intencional. Nós precisamos 100% das vezes ser intencionais. Porque eu e você, como filha de Deus, e debaixo dessa consciência, nós temos as chaves do reino dos céus. E não sou eu que estou dizendo, é o teu testamento como herança que te promete. Isso está lá em Mateus 16, 19, a Bíblia fala assim, ó: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Diga amém. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O que tu precisa ligar aqui nessa terra para que o céu se conecte, hein? Na tua vida pessoal, na tua família, com os teus filhos, como um agente dentro da sociedade. E o que você precisa desligar? Desligar para seguir de verdade em frente. Vou desligar e vou confiar no meu Senhor. Desligar de uma preocupação, de uma ansiedade, de um medo, de uma rejeição, de um perdão, de uma isca de Satanás que entrou no teu coração e você não consegue mais servir no reino porque você já serviu tanto e você se frustrou.
Sabe por que pessoas se frustram servindo no reino? Porque elas servem pessoas. E pessoas machucam pessoas. Pessoas decepcionam pessoas. Mas você aqui posicionada como uma mulher de Deus, pessoas curam pessoas. Pessoas abençoam pessoas. Pessoas são pontes para ser facilitadora sobre pessoas. Pessoas derramam vida de Deus. Pessoas posicionadas que oram, que clamam, que adoram, que pagam um preço, que olha para a vida de alguém e fala: o que você tem? Você não está bem, deixa eu orar por você. São pessoas. E essa pessoa que provavelmente um dia te machucou, era ela, desse dia, ela precisava de ti. Mas nós muitas vezes continuamos com isso ligado na nossa alma e deixamos essa aflição nos levar para distante do reino. Essa autoridade que o Senhor nos entregou, ela, quando fala de chaves fala de quê? Fala de um acesso, ok? Quando eu tenho uma chave, eu tenho acesso a uma porta e aquela porta vai dar em algum lugar, ok? Mas fala também de uma decisão. Eu preciso pegar aquela chave, eu preciso ir até aquela porta, eu preciso abrir aquela porta. Sim? Só que só eu ter a promessa e eu não entender que está muito mais conectado com uma decisão que eu preciso tomar e sair desse lugar de vítima, me sair desse lugar de tristeza e de angústia, pegar um fôlego no Senhor e dizer assim: o meu Senhor que vive e reina, o meu socorro bem presente, eu vou acessar os reinos dos céus e eu vou sair deste lugar e eu vou vencer essa batalha. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo que é uma decisão. É uma decisão muitas vezes chorando, mas é uma decisão. É uma decisão muitas vezes frustrado, mas é uma decisão. É uma decisão muitas vezes cansada, mas é uma decisão. Porque eu conheço um Deus que renova forças e vigor e restaura sonhos e propósitos. Eu lembro de uma das cenas. E por que eu conto alguns exemplos da minha vida para você conectar com a sua vida, que eu tenho certeza que tem muitos exemplos aqui também. Mas eu fazia faculdade de engenharia, na época que eu fazia faculdade de engenharia, de dia, porque era uma faculdade pública, e trabalhava à noite, fazia célula ali no inteirinho. Foi tudo que eu fazia, era trabalhar, estudar e fazer célula, trabalhar, estudar e fazer célula. A minha vida sempre se resumiu a isso. E hoje eu tenho uma família, cuido da minha família, a gente cuida do nosso ministério. Mas eu lembro que uma vez eu trabalhava de 10 da noite até 6 horas da manhã, no terceiro turno. E nesse dia eu estava tão cansada. Eu trabalhava com máquinas. Eu fui para o banheiro e eu me ajoelhei, eu chorei, eu falei: Senhor, eu tinha vindo de uma célula e aquela célula, eu morava muito longe do lugar onde eu fazia célula para minha casa e eu pegava 40 minutos de ônibus. E naquele dia não foi ninguém para a célula, mas eu estava lá na célula. E eu cheguei no trabalho, eu me senti tão cansada e aquilo pareceu tão injusto para mim. Afinal, eu estava me esforçando tanto para ir levar a palavra e não apareceu nenhuma das vidas que eu convidei. E eu cheguei no banheiro, mas foi uma experiência tão sobrenatural. Eu me ajoelhei lá e falei: Senhor, eu estou tão cansada. Fisicamente eu não tenho mais forças. Eu estou angustiada, eu faço, parece que nada flui. O ministério parece que não anda. E o meu sonho é só falar de Ti, eu só quero que as pessoas escutem. Me ajuda, Jesus, para que as pessoas escutem a Tua palavra. E eu lembro, eu mesmo me emociono porque eu lembro que naquele dia, mais uma vez eu fiz uma oração como filha. E quando uma filha pede ao pai, o pai faz o quê? Responde. E eu orei, eu falei: Jesus,
meu coração não quer desistir, mas as minhas forças já não me ajudam. Porque eu tinha todas as justificativas para largar de mão. Vai viver tua vida. Pobre, muito pobre. Os recursos que eu tinha, eu investia no reino. Era de encontro, era de ônibus. Eu ajudava a minha família e investia no reino. Eu ajudava a minha família e investia no reino. Eu não tinha roupas, não era porque eu não gostava de ter roupa, eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Eu não me ajeitava porque não era porque eu não tinha dinheiro para fazer isso. Hoje eu costumo dizer, não existe mulher feia, né? Existe mulher lisa. Eu era lisa feia. Meu marido que me comprou na planta, que gastou tudo o que tinha que gastar. E naquele dia o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, falou: filha, você está no lugar aonde você tem que estar. Mas esse lugar de dor, esse lugar de cansaço, esse lugar de frustração, esse lugar que parece que as coisas não acontecem, parece que não prospera, parece que nada dá certo, é o nosso questionamento humano. Quem já fez esse questionamento? Não precisa levantar a mão. Mas, desde aquele dia, eu entendi. Não é sobre os resultados, é sobre estar no centro da vontade do meu Senhor. E enquanto eu estivesse no centro da vontade do meu Senhor, essa obra é dele. É Ele que capacita, é Ele que dá força, é Ele que dá o vigor, é Ele que dá a palavra, Ele abre as portas. E desde esse dia eu decidi entregar a minha história ao Senhor e falei: eu nunca mais vou falar disso. E quantas vezes o cansaço bate na nossa porta e a gente, em vez de acessar as chaves do reino, em vez de acessar e ligar na terra o que precisa ser ligado, a gente se perde no meio do caminho e só desiste. Porque uma mulher posicionada, ela tem, pode deixar ela lá mesmo. A mulher posicionada, ela tem um poder para abrir portas espirituais e fechar ciclos de opressão. Deixa eu te dizer, você tem o poder dos poderes, amém? Você tem um poder para abrir portas espirituais. Você tem o poder de fechar ciclos de opressão na tua mente, no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu emprego, nos teus negócios. Em Isaías 22, a Bíblia diz assim, ó: porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém poderá fechar. E o que ele fechar, ninguém poderá abrir. Diga aleluia. A autoridade é irrevogável quando vem de Deus. Se é promessa de Deus, se está no testamento, no teu testamento de herança, se é a verdade de Deus sobre a tua vida, isso é irrevogável. Porque a palavra de Deus é a única verdade. E nós vamos precisar fazer isso em amor. A mulher que governa em amor, ela tem um respaldo celestial para decretar, para interceder, para transformar realidades. Quantas vezes nós, com as nossas próprias mãos, nós queremos governar na força do braço e a gente se atrapalha toda. O meu marido é um grande líder, forte, um homem ousado, um homem visionário, um homem maravilhoso. Mas eu também sou forte, eu também sou visionária, eu também sou líder. E 2 líderes ia dar ruim. E eu entendo que com ele eu preciso ser mansa, preciso ser submissa e preciso amar. E quando eu não concordar, eu tenho que ir para o joelho e orar. Quantas estão entendendo aqui? Mas eu sei o que tem que fazer. Mas se ele não sabe, ele tem um coração no Senhor, vá lá no Senhor, que tem o coração dele, e reivindique o que você quer que ele faça. Quantas estão entendendo? As coléricas nessa hora se bate todinha. Eu sou colérica, irmã. Você acha que para mim é fácil? Mas eu decidi
vai fazer 20 anos de casado. E até Jesus voltar, não vai largar, ninguém larga a mão de ninguém. E as memórias que ele vai ter, se eu for primeiro, as memórias que ele vai ter minha, precisa ser de uma mulher que ama Jesus. Porque eu não faço isso por conta dele, não é. Eu faço isso porque eu quero glorificar o nome do meu Senhor. Eu amo o meu marido, mas antes de amar o meu marido, eu amo o meu Senhor. E se a gente não entender que o que a gente faz não é para o outro, eu vou já mesmo me humilhar, me submeter para homem. E quem disse que tu está fazendo isso para o homem? Se tu não entende que tem que fazer para o teu Senhor, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque o testemunho é para o Senhor. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 8 anos. São líderes. Tem 2 líderes dentro de casa, não tinha como ser diferente. São líderes, são fortes. Mas são pianinho. Algumas vezes dá vontade de gritar, esganar, pegar a cabeça de um, tacar na parede. Aí eu falo, Jesus, eu sou crente. Quem tem essa vontade como mãe às vezes? Eu nem vou perguntar quem fez. Não precisa dizer. Mas se você fez, agora coloque no mar do esquecimento. Ganhe em amor. Ser amável e amar não quer dizer ser negligente. São coisas diferentes. Eu até estava contando para as meninas mais cedo que um dia desses eu ri tanto. Eu vi um post na internet que dizia assim: por trás de uma criança educada e amável, tem sempre uma mãe dizendo: se tu fizer isso, eu vou quebrar teus dentes. Mas eu falo, meu Deus, me ajuda. Mas nós precisamos governar em amor. Primeiro dentro da nossa casa. O melhor testemunho que nós precisamos dar, que mais tem que entender que você é uma pessoa que tem governo próprio, sabedoria, que você vive e governa em amor, você é alguém que traz decretos, você que é alguém que intercede, você é alguém que transforma a realidade, precisa ser o seu marido e os seus filhos. Eles precisam ver em você a mulher de Deus que você é dentro da igreja. Essa mulher intercessora, valente, forte, que vai, que ora, que expulsa demônio dentro de casa. É fácil? É fácil? Para mim não é. Eu não sei para você. Para mim não é. Eu tenho que ser muito intencional. Muito intencional. Porque não é todo dia que eu estou de bom humor, porque tem a bendita TPM. Quem é que tem TPM? Meu Deus. Aí tu se esconde atrás da TPM e fala, tu tem que me aguentar porque eu estou com TPM. Minha irmã, se Jesus voltar nesse dia, tu vai ficar. Te ajeita, coloca essa TPM no domínio do Senhor. Eu faço alguns exercícios. Eu aprendi alguns exercícios, depois eu te conto como é que é esse exercício. E eu falo, eu sei que eu estou de TPM, eu não vou começar a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho que... Ai, glória a Deus. Eu vou dar comandos para o meu cérebro, que eu sou uma mulher muito mansa. Tenho que dar um jeito, come chocolate, faz alguma coisa. Mas ninguém tem que arcar com a tua grosseria, muitas vezes, dentro da tua casa. Não tem, queridos. Não tem, não faz sentido isso. Você é uma mulher de Deus, elegante, linda, ungida, princesa do Senhor. Vou errar algumas vezes, mas não precisa ser 100% das vezes. Busca acertar mais do que errar, já a conta já está melhor. Ai, apóstola, eu não consigo. Consegue. Senhor, em nome de Jesus agora, vem uma unção nova de vergonha na cara no meio das tuas irmãs. Quando elas disserem que não conseguem, Jesus, só porque elas querem arranjar uma desculpa, Espírito, recebe, irmã, cadê tu? Eu não estou vendo tu receber. Coloca a mão aí que eu quero ver tu receber. Agora, Senhor, quando elas disserem, não consigo, porque elas estão dando lugar à carne, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor traga o teu Espírito, fortaleça elas, e que de uma forma intencional, meu Deus, ela vença mais do que ela ganhe. Eu sei que não é fácil, mas derrama de, meu Deus, sabedoria, de conhecimento, de autogoverno, de graça, de bondade, de favor, Senhor, em nome de Jesus, você recebe? Glória a Deus. Glória a Deus, irmã. Tem umas irmãs que não queriam receber muito não, elas foram tomadas pelo Espírito Santo. 1 Samuel 2:8 diz assim para mim e para você, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre.
Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Ei, Deus exalta os humildes e posiciona você em lugares de influência. Mas você tem que entender que a autoridade espiritual não é elitista, ela é redentora. Ela é debaixo de graça, ela é debaixo de favor. Quando a Bíblia fala em Lucas 10, 19, diz assim: eu lhes darei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Eu digo, eu recebo. Às vezes a gente pensa assim: é só sobre cobra, escorpião, escorpião, escorpião. Às vezes essa cobra e esse escorpião é o nosso orgulho. Falou com alguém aqui? Às vezes é o perdão que a gente não libera. Às vezes é a mágoa que a gente não deixa para trás. Às vezes é o medo. Pisa nele. Às vezes é rejeição. Às vezes é a falta de domínio próprio. Porque isso o Senhor te deu autoridade para pisar. Diga amém, eu recebo. Porque quando eu gosto muito de Provérbios. Em 31, versículo 25, 26, a Bíblia diz bem assim, ó: reveste-te de força e dignidade. Diga amém. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Diga, eu recebo. É fácil? É fácil ensinar em amor, irmã? Pastora? Como é que a gente quer fazer? Senta aí, menina, e faz, porque eu estou mandando, e faz logo. Cala a boca. Engole o choro. E deixa eu tirar um pedacinho aqui do teu dedo para te sentir dor. Não é fácil. Na época da pandemia, foi a época que eu mais vivi uma aflição, porque eu entendi por que eu pagava a escola. Eu não pagava a escola para o menino ir lá, para o menino estudar, não. Eu pagava a escola para a professora ter o trabalho que ela mandou para mim fazer em casa. Meu Deus do céu, aquilo não era vida, não. Mas eu precisei revestir-me de amor, de graça, de bondade, de favor. Porque a autoridade espiritual não é arrogância, é serviço com poder, com intencionalidade, com o Espírito Santo, com mover de graça, com mover de favor e com mover de misericórdia. Mulheres posicionadas governam ambientes com sabedoria, intercessão e influência. Elas não apenas reagem, mas lideram espiritualmente. Diga glória a Deus. Quem é a líder da tua casa é você. Quem é a líder como esposa do lado do seu esposo é você. Ai, apóstola, está muito estreita essa conversa, não estou gostando. Está tudo bem você não gostar. Mas se você quer mudar o ambiente da sua casa, eu tenho que te dizer umas verdades. Como é que a senhora aplica? Eu acerto uma, erro outra, mas eu estou tentando. Mas eu me conheço. Eu quero convidar você a se conhecer no Senhor e quer tirar as máscaras. Mas eu só faço isso porque o meu marido é assim. Eu só faço assim porque o meu filho é assim. Ei, ninguém consegue mudar ninguém. A gente só consegue mudar nós mesmos. Se ele é assim, o que eu vou fazer para ser facilitadora desse ambiente do céu na terra, dentro da minha casa? Nós só conseguimos mudar a nós mesmas. Nós só conseguimos dar direção para o nosso comportamento de influência. Nós influenciamos pessoas, mas no final das contas, elas que fazem da vida o que elas querem. Mas eu tenho um domínio próprio para reagir e para viver debaixo de graça. Diga, eu recebo. Diga, Jesus, me ajuda. Me socorre, Senhor. Quantos precisam do socorro do Senhor? Eu estava numa célula esses dias, até falei de manhã também, eu estava numa célula. Eu estou com poucos afazeres, eu abri uma outra célula para mim. Lá no condomínio de casa, eu abri uma célula. Eu e meu esposo. E aí eu estava ministrando pessoas assim, não convertidas, é uma célula totalmente evangelística. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim: ai, pastora, deixa eu lhe falar um negócio. A senhora fala tão manso, mas dói tanto. Eu falei, não estou te entendendo.
Eu falei primeiro que não sou eu, tire essa palavra, porque eu sou um amor de pessoa. É a palavra de Deus. Dói ou não dói? Mas é o que traz mudança ou não traz? Porque a palavra de Deus traz mudança, traz destino, traz prumo e muda a nossa história. E a única forma é nós conhecermos essa palavra. Porque Deus, Ele vai mudar a nossa vida. Mas a gente precisa entender quem nós somos no Senhor. O que a Bíblia fala para mim e para você aqui em Juízes 5:7 diz assim, ó: os líderes estavam inativos em Israel, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. E isso vem de uma autoridade. Nós estudamos um pouquinho mais cedo sobre a vida de Débora, que não é sobre um título, é sobre uma autoridade levantada para governar e para lutar contra um gigante e para vencer contra um exército inimigo. Alguém que se levantou numa figura de governo, de proteção e de influência. Porque eu e você, sim, nós somos mães espirituais. Para os filhos na fé, para as pessoas que estão na nossa geografia. E isso, essa maternidade espiritual, ela é uma forma poderosa de autoridade. Por que você, muitas vezes, as pessoas dizem, ora por mim? Porque elas entendem em você graça, direção, bondade de Deus, favor, entendem você como uma influência espiritual na vida delas. Você carrega dentro de você sim o poder dos poderes. Você sim dentro de você tem e vive e desfruta da presença do Santo Altíssimo. E sabe por quê? Quando eu olho o livro de Isaías 32:8, a Bíblia diz assim, ó: mas um nobre projeta coisas nobres, e as coisas nobres permanecerá. Uma mulher posicionada em autoridade, ela tem uma mente nobre, ela é estratégica, ela é estável, ela não é guiada por impulso. Não, ela é intencional no propósito. O que eu vou ganhar com isso? O que o reino de Deus vai ganhar com isso? Como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que mover-se? Deixa eu lhe falar uma coisa, que para a gente não é fácil, mas a minha e a sua autoridade, ela é sustentada por visão e por constância. Dependendo da idade que você tiver, por exemplo, se eu estiver na pré-menopausa, ainda é mais difícil, né? Porque os hormônios estão à flor da pele. A gente nem se reconhece mais. Se a gente pudesse, a gente dava um tempo de nós mesmas, porque está esquisito. Há um calor, é um negócio, é uma luta, é um desespero. Mas procura ajuda. Deixa eu lhe dizer, nem tudo é espiritual, algumas coisas é física. E você tem que cuidar dessa saúde física. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade com constância porque está faltando vitamina D, está faltando remedinho para verme, está faltando vitamina B12. Então, suplemente. À noite, compre um magnésiozinho e durma e toma antes de dormir. É um fitoterápico, não faz mal para ninguém, compra sem receita. Tome um fitoterápico de lamato, que é bom para os neurônios, para o cansaço, para o sono. Revitaliza tudo, tem um sono profundo e gostoso. 60 comprimidos, R$49 na drogaria. Suplemente, às vezes, é só físico. Não dormir direito, no outro dia quer estar bem. Acorda 7 vezes durante a noite e quer estar bem. É físico, não é espiritual. Tem algumas inconstâncias que nós precisamos cuidar do nosso organismo. Eu sou uma jovem de 44 anos, meus irmãos. Aí essa hora que tu diz assim, nem parece. Fala, irmã, fala. Eu sou uma jovem de 44 anos. Irmã, mas eu suplemento de manhã B12 em jejum, depois uma vitamina, um ômega 3, uma vitamina D. Eu vou no site mais baratinho e compro lá para chegar lá em casa. Tem vitamina que eu compro de R$20, R$30, que dá para 2 meses. Não vou nem fazer propaganda, mas é um site. Depois eu te digo qual é o site. Vai lá, vitamina boa, suplementa, faz uma caminhadinha, uma corridinha. Hoje vou na academia todo dia, falta morrer. Odeio ginástica, odeio com todas as minhas forças a musculação. Odeio aquelas meninas naquela academia perfeita, com a cintura perfeita. Eu falei, eu nunca vou chegar nisso aí.
Mas eu estou constante, todo dia lá com o meu buchinho, do meu jeitinho, mas eu não desisto. Constância. Suplemento, minha vitaminazinha. Porque muitas vezes não é, minha irmã, não é espiritual, é físico. E eu quero trazer esse alerta para você. Se cuida. Você sabia que às vezes a gente se incomoda com essa gordura abdominal, né? Quem não se incomoda? Todas nós. Até estava falando que cintura é um dom. Ontem eu falei, é um dom. Você nasceu com ela, receba seu presente. Não nasceu, entenda que você não vai ter. Pronto, não vai ter cintura, não vai ter. Pronto, não vai ter. Vai reduzir. Mas esse inchaço abdominal é onde tem os principais órgãos aqui. E aquilo, quando a gente está grande, aquilo lá são inflamações. Todos os teus órgãos estão inflamados. Eles vão adoecer, vai piorar colesterol, triglicerídeo. É cuidado, é saúde. E você é tão preciosa. Vai viver 120 anos, diga amém. Mas precisa fazer a sua parte. Precisa ser estratégico. Precisa ser constante. Porque, quem sabe, não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou. E você precisa ter saúde para continuar essa batalha, sim ou sim? Precisamos de saúde. Quando eu vejo o livro de Esté 4,14, a Bíblia diz assim: quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. Foi para um tempo como esse que você chegou sentadinha aí no seu lugar onde você está. Foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou e te vocacionou para um legado poderoso nessa terra. A autoridade é muitas vezes velada em tempos de crise. Esté não apenas ocupou um lugar de influência, a autoridade é responsabilidade com coragem. Precisa ter coragem. Quando a gente vê lá em Salmos 45, de 6 a 7, diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. O cetro que representa governo. Uma mulher posicionada governa com justiça, não é com favoritismo. Ela ama o que Deus ama e rejeita o que Deus rejeita. E isso é autoridade alinhada aos céus. E nós já estudamos muito sobre muitas mulheres que governaram. Vimos a história de Débora, vimos a história de Esté, vimos a história de Abigail, vimos a história de Maria, a história de Ana, Priscila que junto com Áquila ensinou Apolo, um pregador eloquente, com mais precisão sobre o caminho de Deus. Ela exerceu autoridade doutrinária com humildade, com sabedoria. A mulher posicionada governa pelo ensino e pela verdade, mas para isso ela precisa conhecer a palavra. É urgente nós nos debruçarmos na palavra para aprender e saber o que está aqui. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: apóstola, mas eu tento, mas eu não entendo. Deixa eu lhe dizer, esse é o único livro escrito que você senta com o leitor, com o escritor do lado para te ensinar o que você não entendeu. Como é que é isso? Espírito Santo de Deus me conduz nessa palavra. Me ajuda, me ensina e me revela o que tu tem para mim. Me entrega tesouros escondidos que estão na tua palavra, que o Senhor diz que somente o Senhor entregaria só para aqueles que te obedecem, para aqueles que esperam, para aqueles que buscam. Como é que eu vou saber que eu tenho que fazer essa oração, que é uma promessa minha, se eu não entendo o que está aqui? Compre uma Bíblia para você, de papel mesmo, arrisca ela todinha. Marca lá no que você tem. Final da semana, revisa o que você tem lá. Se apaixone pela presença. Isso vai te fortalecer. Nunca mais vai entrar confusão na tua mente, do teu posicionamento. Quando a gente olha a história de Jael, ela era uma juíza. Jael no livro de Juízes derrotou o inimigo com uma estratégia. A sua autoridade foi ativada no momento certo. Na hora foi lá e pá, no inimigo, e matou o inimigo. Ela não tinha influência, era uma dona de casa. Não tinha influência, não era guerreira, não tinha nenhum título, mas ela tinha uma autoridade, um posicionamento. E debaixo dessa autoridade e posicionamento, Jael foi lá e pá, cumpriu o propósito.
A autoridade espiritual pode ser ativada em momentos inesperados. Então, minha amiga, esteja pronta. Esteja pronta. Esteja pronta. Porque pode ser para um dia como esse, para um dia como hoje, que o Senhor vai te usar para tirar alguém do cativeiro, para trazer cura sobre a vida de alguém, para trazer libertação, para trazer vida, para trazer graça, para trazer favor, para manifestar das misericórdias de Deus. Quando a gente entende sobre essa autoridade, sobre esse governo, a gente entende que ela é delegada por Cristo. A gente olha no livro de Lucas 10, 19, a mesma autoridade que é conquistada, ela não é conquistada, ela é recebida pelo Senhor. A autoridade, aqui amigo, ó, a autoridade é uma capacitação espiritual para governar sobre o caos, o medo e as trevas. Quantas vezes a gente está com medo e a gente para? Vai com medo mesmo, porque no meio do medo, alguém que se posiciona em autoridade vai vir um escape. Ai, mas eu não consigo, tem trevas, tem dores, tem aflição. Quem é maior nessa situação? Você, ou seu Deus ou essa situação? Esteja posicionada para governar e capacitada para isso. Governar com sabedoria e dignidade. Em Provérbios 31, 25, 26, revela que a mulher virtuosa governa com força, com dignidade, com sabedoria. Ela não está dominando, ela edifica. Você precisa entender que há uma influência silenciosa e poderosa. A mulher não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa. Apesar de que às vezes a gente acha que as pessoas estão do nosso lado estão surdas, e a gente só vai entender, elas só vão entender se a gente der 2 gritos. Não é assim que a gente marca a vida das pessoas. A sua fala, a sua vida, a sua postura, a sua presença, ela precisa transformar a vida das pessoas. Olha no olho delas, dá um abraço nelas, ora por elas, usa de compaixão. Você ter uma célula é um privilégio. Privilégio ter uma célula. É o privilégio parar para reunir, para compartilhar da palavra de Deus. Porque lá você está dando acesso à sua alma, para que o Senhor te use com autoridade, com graça e com poder. Mas essa autoridade começa no secreto. E sempre vai ser sobre isso aqui, ó, no secreto. Faz quanto tempo que a gente não tira o nosso tempo do secreto? Você pode dizer, mas eu não tenho tempo. Mas o Senhor vai te dar estratégia. Apóstolo, eu acordo quando eu vejo, já tenho que fazer um monte de coisas. E eu vivo atarefada com um monte de coisas. Tem tempo para o secreto. Eu acordo 5:30 da manhã todos os dias, 5:30 da manhã, e aí já começam várias demandas. Mas eu coloquei no meu coração, quando eu abrir meu olho, a primeira coisa que eu vou fazer é dar glória a Deus. Só que às vezes a gente esquece, sim ou sim? Sim. Aí eu coloquei no meu alarme, no meu telefone, bem assim, ó, no meu alarme, do horário para acordar, glória a Deus. Eu abro o olho, ou eu leio lá, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Mas tem dias que dá vontade de dizer, me deixa aqui, porque tem muito gigante lá fora, me deixa aqui, Jesus. Mas quando eu glorifico ao Senhor, não existem gigantes que irão me parar, porque eu sei que no meu secreto, o Senhor que vive e reina, vai me levar para novos níveis. Por muito tempo, meu secreto foi num ônibus, que era onde eu tinha. E lá no ônibus, naqueles ônibus, eu estava brincando com a pastora que me trouxe hoje. Ela disse, ai, apóstolo não sei o quê, bebê, bababá. Eu falei, minha amiga, eu estou indo de carro. Quando eu ia de ônibus, aqueles ônibus tão cheio, que se eu tirasse a mão daqui, não tinha mais como voltar. Tu já andou nesse ônibus? E se eu coçasse o pé, ia ficar só com o pé, até chegar no destino, porque não tinha onde devolver o pé. Mas o meu secreto, muitas vezes, foi nesses lugares. Foi no ônibus, orando, glorificando e pedindo, Deus me guarda, Deus me capacita. E eu lembro, eu tive tantos livramentos nisso. Eu lembro que uma vez, pastora, eu estava nesses cansaços, né? De uma vida muito corrida, de muitas coisas para fazer.
eu peguei o último ônibus, eu vim de uma célula, era um final de semana, não lembro de onde eu vinha de algum lugar, mas era do reino. E eu peguei o último ônibus, o ônibus estava tão cheio, que me deixou na porta de casa não, na porta, imprensada. Tu já pegou isso com a prensada ali, que fecha assim, que te aperta? Só que em algum lugar ele abriu para alguém entrar, não sei onde aquele motorista achava que alguém ia conseguir entrar ali, porque não tinha mais espaço. Só que quando ele abriu a porta, eu estava tão cansada que eu soltei o ferro onde eu estava segurando. E na hora que eu soltei o ferro, eu tenho certeza que foi um anjo, porque eu não consegui identificar quem era. Alguém segurou na minha mão e me puxou para dentro, porque eu ia cair muito feio ali. E quantas vezes no meio do cansaço, só o que nós precisamos é dos anjos do Senhor que estão prontos para nos servir, para nos puxar e nos agarrar para dentro. Quantas vezes dentro das nossas dores, dentro das nossas aflições, nós só precisamos estar no secreto. Estou passando por muita luta, apóstola, eu sei, eu também passo pelas minhas, mas é no secreto que eu vou vencer. É no secreto que você vai vencer, é no secreto que nós não vamos desistir, é no secreto que nós vamos romper, é no secreto que virá descer o fogo, é no secreto que virá o batismo, é no secreto que virá a unção que quebra o jugo, a unção que quebra cadeias, a unção que quebra principados e potestades, é no secreto, minha irmã, mas nós precisamos estar posicionadas nos secretos, diante dessa verdade. Eu preciso entender que essa influência, ela é sim silenciosa, nem toda autoridade é visível. Muitas mulheres governam em silêncio, de trás das malhadas, mas com ações, presença e postura. Elas são colunas invisíveis, que sustentam ambientes. Quantas mulheres aqui não são colunas invisíveis que sustentam o ambiente? Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas ninguém precisa ver. Quem precisa saber é o teu Senhor. Porque a tua oração, a intercessora que fica ali num cantinho orando, que está sustentando, que está sendo coluna de sustentação. As meninas que estão limpando o banheiro, que estão sendo coluna de sustentação. Aquela pessoa que está ali no slide, aquela pessoa que está ali recebendo, aquela pessoa que está ajudando na sala VIP, uma pessoa que está ajudando. Meu Deus, todas vocês são coluna de sustentação. No privado. A mulher que governa bem é aquela que ora. Ah, minha irmã, ela ouve. Não é fácil uma mulher parar para ouvir, porque a mulher quer falar. Quer falar. Ai, meu Deus, é tão difícil a gente querer parar para ouvir. Porque a gente quer contar a nossa bênção, a gente quer contar os nossos problemas, a gente quer desabafar. Mas de repente naquele dia a resposta de Deus para a sua vida é só ouvir alguém na sua dor. Quantas vezes você não foi para uma célula e você estava acabada? Você dizia, aqui está seco, não tenho nada para derramar. Mas eu vou assim mesmo, porque eu vou embaixo de graça. E você chegou lá naquele ambiente de glória e saiu extremamente renovada. Quantos já tiveram essa experiência? E quantos mais Deus não quer fazer na sua vida? Simplesmente porque você obedeceu. A obediência traz um legado. E eu e você fomos chamadas para esse legado. Você foi chamada para um tempo como esse, amém? A sua voz, ela tem um peso no reino espiritual, uma influência na terra, amém? Você é essa pessoa. Você pode entender debaixo dessa graça, debaixo dessa vontade de Deus, essa soberania do Senhor, debaixo dessa convicção do que Deus é. E para a gente fechar, essa é a deixa, se vai ter uma adoração. A sua voz, ela tem um peso no céu e uma influência na terra. Então fala, declara, ora, profetiza, filha do homem.
Você governa com sabedoria e com amor. Existe uma autoridade delegada com Cristo. Não é mérito. Ela é graça e capacitação. Não é mérito. Ai, porque eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu e você não somos nada. Diante desse orgulho e vaidade que às vezes a gente tenta colocar. A gente se coloca às vezes numa situação porque, ai, por que me trataram assim? Não, para com isso. Cada um dá o que tem. Se a pessoa te machucou é porque ela que estava machucada, não era tu não. Se a pessoa foi grossa contigo é porque ela que estava de mau humor, não era tu não. Deixa ela. Ora por ela e diz, vai em paz, minha irmã, Deus te abençoe. Vá com Deus. Cheiro. Vai. Quantas vezes, minhas irmãs, eu fui humilhada em alguns lugares que eu fui, porque as pessoas olhavam para mim bem assim, ó. Quem és tu? E tá tudo bem. Não paga um boleto meu. Tá de boa. De boa. Porque não é mérito meu, é graça de Deus a minha vida. Pois pegue aqui meu cartão e passe o meu cartão. Dá para parcelar? Parcela, minha irmã. É graça de Deus. Dentro de um governo, no lar, na igreja, na sociedade, a mulher sábia edifica, ela lidera, ela transforma. E uma coisa que eu e você temos maestria e podemos fazer isso com muita intencionalidade. A boca da mulher, a boca de uma mulher sábia é fonte de vida. Meu Deus. Como é bom sentar para conversar com alguém que tem uma palavra de vida nos lábios, não é? Sabe quem é essa pessoa? Você. Você está do lado dela, olhe para ela assim do lado e diga assim, meu Deus, uau, que governo, hein, irmã? Que poder, hein, irmã? É muita graça, hein, irmã? Derrama aqui um pouco dessa unção. Você é uma mulher sábia, você é uma mulher linda, você é ungida, você é forte. Fala para a irmã, você é forte, você é corajosa, você é herdeira. Você não é guerreira não, você é herdeira, filha de um bom pai. E debaixo dessa verdade, declara comigo, impõe as mãos assim sobre a vida dela, sobre a vida dessa irmã do lado, e diz assim para ela, eu te abençoo. Eu declaro sobre ti um novo tempo e uma nova estação. Debaixo do governo dos céus, eu declaro sobre ti vida de Deus, graça do Senhor, presença do Senhor, manifestação do sobrenatural. Eu declaro sobre ti graça de Deus, bondade do Senhor, favor, e que nunca falte a presença de Deus. Você crê nisso? Dê um glória a Deus e um aleluia. Fica de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos fechar esse tempo em gratidão. Você vai adorar em gratidão. Vai em gratidão, 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 gratidão. Adore, adore Ele. Arde em mim e muda o meu
sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Hoje que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor mais uma vez nos surpreende através da tua graça e teu favor.
Senhor, nós reconhecemos que não conseguimos colocar essa palavra viva e real na nossa vida se o Teu Santo Espírito não nos conduzir, se o Teu Santo Espírito não nos capacitar, se o Teu Santo Espírito não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos, meu Deus, pelo Teu favor. Nós não queremos mais, Pai, governar e ter domínio sobre nada. Nós queremos, meu Deus, governar pelo Teu Santo Espírito. Queremos nos posicionar debaixo da Tua palavra e da Tua verdade. Queremos sim, meu Deus, ser exemplo para essa geração, como alguém que junta, como alguém que agrega, como alguém que soma, como alguém que é testemunho, como uma boca profética nessa geração. Eu te peço, Senhor, na autoridade do Teu nome, usa Tuas filhas, meu Deus, cada uma delas que estão aqui, com ousadia e poder, com graça e com misericórdia, com o favor do Senhor. Que elas sejam capacitadas e fortalecidas pela Tua palavra. E debaixo dessa verdade, meu Deus, elas sejam renovadas. Cada palavra que o Senhor trouxe ao coração delas, que o Senhor mova o milagre do sobrenatural. Nós recebemos, nós tomamos posse de cada uma das Tuas promessas. E como filhas de Deus, nós governaremos debaixo de graça, favor e misericórdia. Nós tomamos posse das chaves que nos pertencem. Nós desligamos na terra, Pai, tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Meu Deus, seja temperamento, seja medo, seja rejeição, seja dores, seja, meu Deus, palavras malditas. Nós desligamos agora na autoridade do nome de Jesus. E nós ligamos agora, meu Deus, um novo tempo e uma nova estação. Nós ligamos, meu Deus, o Teu favor, a Tua graça, Tuas misericórdias. Nós ligamos na terra cura, vida e a vida abundante. Nós ligamos na terra, meu Deus, a Tua bondade, a Tua soberania na nossa casa, na nossa família e nas nossas gerações. Assim nós estabelecemos, segundo a Tua palavra e segundo a Tua verdade, na autoridade do nome de Jesus. Você pede dizer glória a Deus. Amém. Dá um abraço nessa pessoa do teu lado e diz assim para ela: eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Conta comigo. Tamo junta. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. E continuando, né, com essa ministração, com esse derramar, eu queria chamar uma pastora muito querida, né, por toda a Igreja Moriá, né? Ela é pastora de Santa Cruz da Serra. Aplauda o Senhor pela vida da nossa pastora Rogéria, que nos ensina muito bem a governar em amor. Quem conhece a pastora Rogéria, né, sabemos o quanto ela exala o amor de Deus, o carinho do Senhor, o quanto amamos ficar com ela. E eu tenho certeza que, através dessa palavra de oferta, ela vai derramar algo sobre nós também. Aleluia. Você pode dar um aplauso para Jesus muito maior. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Estou emocionada aqui. Né? É muito forte que nós vivemos aqui nesse dia. Glória a Deus. Amém? Eu tenho certeza que tanto eu como cada uma de você não estamos voltando para a sua geografia, para a sua casa, para o seu lar, as mesmas quando entramos aqui. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus. Olha para essa mulher que está do seu lado e fala assim para ela: agora é a sua vez. Repete para ela: agora é a sua vez. Eu queria deixar essa palavra. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. E a palavra de Deus diz assim, ó, a partir do versículo 6, 2 Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, em algumas versões declara generosidade, também colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinou em seu coração, ou seja, aquilo que estava proposto em seu coração. E declara: não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou repetir. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Querida, nessa noite, nesse exato momento, tem uma terra aqui na frente. Esse altar é um altar que virou um plantio. E tem algo muito especial agora que está em suas mãos, mas que você vai tirar de dentro do teu coração. Essa palavra, quando declara, não com pesar ou por obrigação. O salmista Davi, ele declara lá no Salmo 116... tão apaixonado e tão grato ao Senhor, o coração de Davi pulsando por uma gratidão, ele declara: Senhor, o que eu te daria por todos os teus benefícios? Eu estou me sentindo assim. Eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, o que eu te daria por todos os teus benefícios? E nessa noite, nesse momento, nós vamos ofertar a Ele. Só que Ele diz aqui, olha, Deus ama quem dá com alegria. E cada um vai dar conforme aquilo que já está proposto em teu coração. Não é a irmã que está do lado que vai declarar para você qual é a tua semente ou o valor dela. Porque é aquilo que está movendo o teu coração nesse momento e aquilo que declara o teu amor por Ele. Quando Davi declara: o que eu te daria? Porque para ele não tinha nada que se comparasse, nada que ele pudesse entregar, nada que ele pudesse ofertar, poderia declarar aquilo que estava pulsando em seu coração. Então eu quero declarar nessa noite que a terra foi preparada, mas a semente está em suas mãos. E nesse momento nós vamos ter um privilégio de virmos semear uma semente nessa terra que o Espírito Santo de Deus arou e preparou.
A palavra de Deus diz que não é nem o que planta e nem o que rega, mas quem dará o crescimento será Ele. Eu vou repetir. Não é nem o que planta e nem o que rega, mas o crescimento quem dará é o Senhor. E eu quero fechar, finalizando essa palavra, porque lá no versículo 8, preste atenção, no 9:8 diz assim, ó: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E Deus, que é poderoso para fazer acrescentar toda a graça dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, querida. Isso. Eu queria te convidar você a fechar os seus olhos, porque eu recebi tanto aqui nessa noite. O Senhor falou tanto ao meu coração. E nesse exato momento, meu coração, ele está assim, transbordante dessa graça. E eu estou olhando para Ele dizendo: Senhor, o que eu poderia te entregar? O que eu poderia te dar? Por tudo, não só por aquilo que nós recebemos aqui, mas por tudo aquilo que Ele já derramou na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Porque se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Ele nos permitiu chegar até aqui. E mesmo que quando você chegou aqui, assim como foi liberado diversas vezes nesse dia, você chegou aqui triste, desistida, o Senhor é um Deus que faz abundantemente muito mais. Ele é um Deus que faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E eu amo esse Jesus. E eu estava ali dizendo para Ele: Jesus, Tu és o amor da minha vida. Querido, quando eu cheguei aqui pela manhã, eu cheguei aqui 9 da manhã. E quando eu entrei, eu vim entrando, caminhando, e quando eu me posicionei para o meu lugar, eu estava aqui, eu tive aquela sensação de casa. Eu comecei a lembrar do dia da qual o Senhor me resgatou e a minha conversão, porque eu sou filha desse lugar. E eu tenho uma história, assim como cada uma de vocês tem. E quando eu cheguei aqui, eu tive essa sensação, sabe, na casa do Pai, nos braços do Pai. Não significa que no Moriá, Santa Cruz da Serra, nós não estamos no braço do Pai na casa. Não, é porque eu lembrei com gratidão que até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui Ele tem me fortalecido. E o Deus que me chamou, o Deus que me resgatou, o Deus que me transformou, o Deus que me libertou, o Deus que me curou, o Deus que é o Deus da minha vida, é o Deus que eu sou apaixonada por Ele. E se eu não desistir, não é pela força, é porque Ele ainda continua operando milagres em mim e em você. Então nada e absolutamente nada pode se comparar um amor igual a esse. E esse amor está aqui. Então pega a tua semente. A minha semente já está no meu coração. Coloca a tua semente no alto. Isso, ela está no teu coração. Isso, feche os seus olhos. E como gratidão você vai orar. E você vai dizer assim: Senhor, isso, Deus não vê valor, Ele está vendo o nosso coração. Isso. E você vai dizer: Senhor, absolutamente nada. Repete: absolutamente nada eu teria para te entregar. Mas isso é uma declaração
que eu te amo mais que tudo. Meu Deus, aleluia. Quando você sair do teu lugar e você vier aqui entregar, que você vier aqui plantar, entregar essa semente, venha em oração, em propósito, porque esse Deus, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais na sua vida. Glória a Deus. Sai do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Por onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada, a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Do todo lado, sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, querido. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, quanto nosso coração está grato, Senhor, a Ti. Nós queremos declarar, Jesus, que nós te amamos. Pai, muito obrigado pelo privilégio. O privilégio, Senhor, de sermos tocadas, moldadas por Ti, Senhor. O privilégio, Senhor, de estarmos aonde o Senhor deseja que nós venhamos estar. Pai, eu quero Te entregar cada semente que foi plantada.
Eu quero te entregar cada coração, Senhor, aqui representado. Espírito Santo, que por todos os seus dias eles sejam apaixonados por Ti. Senhor, e que em tudo, Pai, em tudo a Sua presença seja a maior preciosidade na vida delas. Senhor, que aonde elas tocarem, aonde elas pisarem, Senhor, aonde elas estiverem, essa presença venha acompanhar. Pai, que o mesmo desejo que movia o coração de Moisés, da qual Moisés declarava que se a Tua presença não estivesse, ele não iria. Senhor, que em tudo que nós vemos ser movidas, que a Tua presença não venha estar, nós não queremos estar. Nós queremos estar contigo, Jesus, contigo de braços dados. Porque não importa aquilo que muitas das vezes nós vamos passar. Para nós, se nós estivermos contigo, abraçadas contigo, nós já vencemos, Jesus, em nome de Jesus. Porque nós temos aprendido nesta noite que nós somos filhas, nós somos herdeira e tem algo preparado para cada uma de nós. Senhor, em nome de Jesus, que nós não viemos, Pai, desprezar a porção que é nossa, preparada por Ti, porque existe uma porção celestial para você, existe uma porção celestial para mim. Senhor, em nome de Jesus, se aqui nesta noite tem ainda alguma mulher, Senhor, Pai, que ainda não entregou o seu coração a Ti, que esse coração seja rendido, que esse coração seja colocado aos Teus pés. Pai, nós sabemos que voltaremos para os nossos lares, mas nós temos a certeza que voltaremos contigo, porque nós vamos pisar onde o Senhor já pisou. Cada passo nosso é porque o Teu passo está conosco, em nome de Jesus. E que elas venham, Senhor, prosperar, que aonde elas estiverem, essa presença, Pai, essa presença venha, Senhor, se manifestar para a honra e para a glória do Teu nome. E que não importa os lugares, o lugar, Senhor, que nós queremos permanecer é contigo, Jesus. É prostrado aos Teus pés, é, Pai, contigo, abraçadas contigo. Nós queremos declarar nesta noite que nós Te amamos, nós queremos Te agradecer, Jesus, que os nossos corações, eles sejam corações agradecidos, e que em tudo, Jesus, nós aprendemos a dar graças a Ti. É por isso que nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te celebramos nesta noite, e mais uma vez nós declaramos para Ti, Jesus, que nós Te amamos e que o Senhor é o único Senhor. Tu és o nosso Abba Pai, aquele que nos adotou, aquele que nos tomou, Jesus, aquele que nos resgatou. Ah, Jesus, absolutamente nada que nós viemos fazer ou falar tem como expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós Te amamos e Te amamos e Te amamos. Pai, nós esperamos, nós ansiamos
todos os dias da nossa vida, Jesus, por Ti. Muito obrigada por isso. E assim como nós tomamos posse, até a nossa 10ª geração Te pertence. E nós declaramos que nós e toda a nossa casa Te pertence. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Ei, Deus. Oh, aleluia. Amém. Sentem em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavrinha de 2 minutos para dar para vocês. Nós vamos fazer um intervalo agora rapidinho de 20 minutos, mas não levantem ainda, tá? Nós vamos ter um intervalo de 20 minutinhos. Nós temos a cantina lá fora. Amém. Nós temos a cantina lá fora. E todo o dinheiro da cantina é para nos ajudar, né, no orçamento da conferência, de tudo aquilo que a gente precisa, né, pagar. Tudo que a gente vê aqui, seja uma flor, seja para trazer a apóstola, tudo, né, que a gente queria que fosse de graça, mas não funciona assim. Então, quando você compra ali um salgado, né, eu sei que a gente traz de casa para economizar, a gente já gastou um pouquinho, né, com pulseira, não gastamos, investimos, porque o que a gente tem recebido aqui, o valor que nós pagamos, quem pegou o primeiro lote de R$25 não paga o que Deus está derramando nesse lugar, né? A preciosidade do que Deus está entregando para nós, né, da virada de chave que Deus está entregando. Então, você adquirir algo lá na cantina, você nos ajuda a conferência, tá bom? Então, tem uma mega promoção lá acontecendo. Vamos lá. Os salgados estão R$6, tá? R$6 o salgado. Se você quiser com um copo de refrigerante, vai ser R$7. E se você quiser 2 salgados e um refrigerante, R$12 é o combo. Tá? Então, ó, tá um precinho bacana. Gente, as empadas que estão lá da minha empresa, elas são deliciosas. Deliciosas. Feitas hoje, fresquinha aqui pro congresso. Os salgados lá, né, o joelho assado tá quentinho, tá bom? Então, daqui a 20 minutinhos, a gente retorna porque Deus tem mais para entregar para nós. E não vai embora em nome de Jesus. Amém? Podem ir lá, vai no banheiro. Amém.